galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos aprender a operação da adição e subtração de fração, tá bom? Vamos ver como é que vamos fazer essa parte de operação, nós sabemos que tem caminhos, né, várias maneiras de fazer, e hoje eu quero ensinar para vocês duas maneiras, tá? Então nós vamos começar aqui com um lembrete. Eu vou estar ajustando a tela conforme for passando o vídeo, tá? Então aqui, lembrete, números inteiros, tá? Consideramos como denominador 1. Exemplo, vamos pegar aqui um número 4. Ele vai ter como denominador, isso que eu posso dizer que é igual, tá? 4 sobre 1. Deixa eu arrumar ali. Isso que é igual a 4 sobre 1, ok? Então, sempre que tiver um número inteiro, o denominador vamos considerar como 1. Um outro exemplo aqui, né, podemos considerar quem? Vamos pegar um número 3, 2. Vamos pegar o número 2. 2 igual a 2 sobre 1, tá? Aqui também a gente vai falar bastante no vídeo sobre fração equivalente, simplificação de fração, tá? Que você já tem subentendido. Então, partindo aqui já para a adição, vamos calcular metade mais um terço. Bem, primeiro vamos entender essa situação antes de partir para as regras. O que é metade, né? Então aqui eu tenho um inteiro, ó, um inteiro. Metade, vocês podem ver que é isso aqui, ó. Dividir no meio, tá vendo? Se eu pegar 2 desse daqui, ó, vai fechar meu inteiro, tá vendo? Ó, ok? Então esse aqui é a metade do meu inteiro. O que é um terço? Bem, um terço vocês podem observar que é esse daqui, ó. É como se eu fazer 3 partes dessa, vai fechar meu inteiro. 1, 2, 3, ok? Faltou um pedacinho ali, né? Vamos corrigir aqui. Aí, vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, isso eu entendo como um terço, certo? Então, dividir em 3 partes, ó, tá? Como a gente está fazendo a junção, né, a gente está somando, então eu estou pegando essa metade mais um terço colocando aqui, ó. Quanto é isso, né? Então, quanto seria essa metade mais esse um terço? Eu não sei. Não dá para saber, ficaria meio mais um terço da mesma maneira. Então, o que nós vamos fazer? Vai ter técnicas que não vai dizer quanto esse pedaço inteiro aqui, ó, quanto tudo isso aqui vale em relação ao nosso todo, ou seja, ao nosso inteiro. Neste caso, olha que interessante. A fração meio aqui, eu posso substituir por essa fração aqui, ó. Olha, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 aqui, ó. Olha que interessante. Ele é equivalente a 3/6. Então, metade é equivalente a 3/6. Assim como um terço, por exemplo, é equivalente a 2/6, olha. Olha que legal. Então, é como se eu tivesse dividido o meu inteiro aqui em 6 partes e falasse o seguinte, olha, então, nós vamos ter um seguinte detalhe. Aqui vem a ideia de fração equivalente, né? Então, eu tenho aqui meio, que é essa fração meio aqui. Ó, vou deixar isso aqui em cima. Então, essa fração meio, né? Ela é igual à fração 3/6. Certo? E eu consigo observar que a fração 1/3 ela é igual à fração 2/6. Olha que interessante. Aí sim eu consigo contar as minhas partes. Quantas partes eu vou ter? Então aqui, ó, fazendo na prática, eu vou ter o seguinte. Então aqui eu vou ter, em vez de ter meio, eu tenho agora, olha, 3/6. Ó, o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade. Bem como 1/3 agora, eu tenho 2/6. Quanto eu tenho no total em relação ao meu inteiro? Nesse caso, observe que eu estou fazendo
3/6 mais 2/6. Então, nós vamos chegar a um total de 5/6. Legal, né? Bem, nesse momento você deve estar pensando, como fazer isso, né? Como que eu vou encontrar essa fração que é equivalente a uma e depois equivalente a outra, onde, né, principalmente, os denominadores fiquem iguais, porque daí é só contar quantas partes eu tenho. Então, aqui, quando o denominador é igual, ó, quando o denominador for igual, é só contar quantas partes você possui. Bem, nesse caso, nós vimos, então, que meio mais 1/3, a resposta é 5/6. Quem imaginou que era 2/5 está totalmente errado, né? A gente tem que determinar uma maneira em que esses números aqui, nossos denominadores, fiquem iguais, tá? Para que nós possamos contar quantas partes nós temos. Ou retirar também é válido. Bem, qual técnica nós podemos utilizar para isso, professor? Ficar adivinhando? Não. Nós vamos utilizar o MMC. Então, se eu quero calcular 1/2 mais 1/3, posso utilizar a técnica do MMC, obviamente, junto com fração equivalente. Bem, nós sabemos que o MMC entre 2 e 3, vamos calcular aqui, MMC, você pode usar a divisão simultaneamente ou a ideia dos múltiplos do MMC. Ó. Calcula lá, um múltiplo de 2, 2, 4, 6. Múltiplo de 3, 0, 3, 6. Então, o número 6, né, é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. E agora, nesse momento, você coloca o número 6, que é o número comum para o 2 e comum para o 3. Aqui nós vamos utilizar uma técnica, né, de fração equivalente para determinar o número que está faltando, que seria o numerador. Bem, se eu vou usar a fração equivalente, então vou fazer o seguinte: se eu quero achar qual é o número aqui, basta determinar qual é o número que você multiplica 2, que vira 6. Fazer uma pergunta como essa, 2 vezes quanto é 6, é a mesma pergunta em dizer 6 dividido por 2. Então, veja que você tem dois caminhos. Tem a divisão, que é fazer 6 dividido por 2, bem como 2 vezes quanto, que dá 6. Tanto a ida quanto a volta é válida. A multiplicação para virar 6, ou para descobrir, pegar o total que eu tenho, que é 6, e dividir por 2. Nesse caso, o número procurado é 3. Observe. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, 2. E esse resultado, como aqui foi multiplicado por 3, então, obviamente, no numerador, devemos multiplicar por 3. Isso é fração equivalente. 1 vezes 3, sabemos que é 3. Mesmo processo é válido para a segunda fração. Então, vamos lá. Queremos determinar aqui o número que multiplicou 3, que virou 6. Ou fazer o inverso, né? 6 dividido por 3. As duas maneiras de se pensar está corretíssimo. Então, aqui vamos colocar um sinalzinho de vezes. Sabemos que é o número 2, né? Ó, 2 vezes 3, 6. Ou 6 dividido por 3, 2. Então, 6 dividido por 3 deu 2. Multiplico o numerador para ter uma fração equivalente. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar o número 2. E agora, como os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador e contar quantas partes eu tenho. 5. Bem, isso é um cálculo utilizando MMC. É muito fácil, basta calcular o MMC entre os denominadores e depois encontrar o numerador, né, por fração equivalente e fazer a soma. Ou subtração, como a gente vai ver nos próximos exemplos. Bem, agora nesse momento a gente vai fazer uma outra técnica. Nós vamos utilizar a técnica chamada da multiplicação cruzada. Então é uma outra técnica. Ela não é tão válida quanto o MMC, tá? Porque às vezes você vai encontrar um resultado, como a gente vai ver na subtração, não muito favorável ali, tá? Ela vai estar,
você pode encontrar um resultado de fração equivalente, mas é válida. Eu gosto de chamar também de método da borboletinha, tá? Então, meio mais 1/3. Tecnicamente é bem parecido com o MMC. O único problema, a única diferença, não é nem problema, uma diferença é que ela faz o seguinte: você faz uma multiplicação entre os denominadores, porque eles são diferentes. Olha só, 2 vezes 3 é 6. Olha, achei um número que é múltiplo. Então aqui você multiplica. Ó, 2 vezes 3, 6. Observe que o 6, quando eu faço 2 vezes 3, eu estou fazendo um múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo, por isso que é válido. Como eu multipliquei aqui o 2 pelo 3, ó, fiz 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, então automaticamente eu tenho que multiplicar esse 1 também por 3, porque eu multipliquei o 2, né, para fazer 6. Então aqui a gente fala que a gente faz cruzado, ó. 3 multiplica 1, então de baixo multiplica o de cima, que vai dar 3. Mais, então aqui é mais. Como aqui foi feito, né? 2 vezes 3 virou 6, então automaticamente esses dois também tem que multiplicar esse 1, por isso que fala multiplicação cruzada, tá? Então multiplica o de cima lá, 2 vezes 1, 2. Observaram que é a mesma coisa do MMC, ó? Nesse caso, né, ficou coincidente, porque o MMC foi assim, você trocou o denominador para ficar só para ficar para contar as partes de cima, pelo número que era múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Aqui foi isso que eu encontrei, o múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Quando eu faço o cruzado, eu já estou determinando a fração equivalente, que nesse caso agora é bem simples. Eu vou somar os de cima, ó, 3 mais 2, 5, e vou repetir a multiplicação de baixo, 6. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. E deixo para você agora um tchauzinho e até a próxima aula. Um grande abraço.